para mostrar essa parte agora do que acontece dentro do citômetro de fluxo, eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi produzido pela Star Cell Bio, e eu vou comentar esse vídeo com todos os detalhes possíveis para que você possa entender e compreender o que está acontecendo durante o processo e pós a captura dela pelo aparelho. Então eu vou mostrar para você a entrada da célula no aparelho, o que acontece lá dentro e como o dado é gerado então no computador. Então nós temos diferentes células aí na sua amostra, que ela é uma amostra heterogênea, ela tem diferentes formatos. Essas células elas têm diferentes complexidades internas, externas, tamanhos, e é isso que nós vamos avaliar nesse aparelho. Uma vez que você tem a sua amostra preparada já no tubo, ela poderá ser encaminhada para o aparelho, tá? Lembre-se que se a amostra ela é estéril, ela precisa de uma redoma que mantenha esse ambiente estéril. E então esse aparelho, o citômetro de fluxo, ele é composto basicamente por um aparelho de diferentes tamanhos aí à sua esquerda, acoplado a um computador que vai gerar então os seus dados. Podemos ver esses botões aí, o verde, o vermelho e alguns botões nas laterais, próximo desse local. Nada mais é que ligar, desligar o aparelho, fazer a lavagem quando ele estiver entupido, ou também controlar a velocidade com que o fluxo celular irá passar dentro do aparelho, tá? Então você consegue levar essa amostra por uma canícula ali, uma agulha, e essa agulha que vai fazer a sucção da sua amostra para o interior do aparelho. Essa sucção ela é controlada, tá? Você pode colocar a contagem de 200.000 células, 100.000 células, 500.000 células, lembrando que de acordo com a raridade daquele tipo celular presente na sua amostra, geralmente você tende a controlar para que ele colete mais amostras para serem analisadas, mais células para serem analisadas, né? Então o citômetro de fluxo ele é composto por diferentes itens lá dentro. Então nós temos a camada onde vai passar o fluxo celular, né, que contém o líquido que vai ser imergido junto com as células para que elas passem por um único fluxo celular. Nós temos aí o laser. Esse laser ele irá passar esse feixe de luz e irá cruzar a sua amostra, né, a sua célula, e esse feixe de luz irá identificar certos padrões. Nós temos aí também as ópticas, né, as lentes que vão poder levar a absorvância e a emissão dos resultados para os detectores. E nós temos os detectores. Esses detectores irão capturar o que está acontecendo ali e transformar aquilo através de um sinal digital que será levado ao computador. Então, essas diferentes estruturas vão formar o seu equipamento, o seu citômetro de fluxo. Então, após você colocar a sua amostra e ela ser inserida nessa canícula, nessa agulha, e ela fazer a sucção, as amostras irão passar por dentro do aparelho através de vários canos e ele vai finalizar num cano fino, onde esse cano irá jogar essas amostras, na qual essas amostras elas serão controladas para que elas passem de uma unidade por uma unidade. Então existe o controle fino para que isso ocorra, para que as suas células, ao chegar naquele fecho, elas consigam encontrar unicamente a sua detecção. Então as células elas são controladas para que elas passem por esse fecho, e nesse fecho elas serão detectadas pelos lasers. Então nós temos aí o laser incidindo de forma frontal e um eixo aí lateral. Nós chamamos o eixo frontal de forward scatter e o eixo lateral de side scatter. Então existem duas, a emissão do laser ele transforma essas duas, ela
Então a emissão do laser ele passa e forma essas duas variáveis aí na sua análise, que vai proporcionar a detecção do sinal. E as amostras, as células vão passando aí uma a uma para serem detectadas. E o que acontece no laser que é chamado de Ford Scatter, o laser que passa e detecta as células de forma frontal? Nós temos aí uma célula, exemplo de uma célula que irá passar sobre o feixe de luz, e esse feixe de luz ele irá incidir sobre o seu analito, né, a sua amostra, e essa célula ela irá apresentar uma sombra aí no detector. E essa sombra ela tem um determinado tamanho. Esse detector irá analisar o tamanho dessa sombra e dar a dimensão daquela célula, qual que é o tamanho que ela tem. Tá? Então nós temos aí a ilustração da célula brilhando e da emissão de luz atravessando a nossa célula. Podemos observar nessa figura aí que nós temos diferentes células a partir lá do quadro de cima, do meio e o de baixo, e cada célula está apresentando uma sombra diferente que irá ser analisada ou capturada pelo detector na sua lateral direita. E essa diferença de captura de célula e identificação irá nos dar diferentes tipos de voltagem. Então é atribuído diferentes voltagens e essas voltagens serão lidas no aparelho e que irá determinar então o tamanho das células que está passando sobre esse feixe de luz. Então toda amostra ela pode ser representada pela forma de histograma, tá? Então existe a contagem celular e o seu histograma sendo formado. Nós temos aí o side scatter, que é aquele feixe de luz que atravessa a lateral, ele passa pela célula e corre pela lateral. O que o side scatter, ou o feixe de luz lateral, ele vai nos dizer? O feixe de luz lateral ele vai identificar a complexidade celular. Então, tudo o que está acontecendo no interior da célula, se aquela célula apresenta uma grande quantidade de grânulos e como esses feixes de luz eles estão sendo dispersados, como que ele está sendo transmitido para que o detector capte esse sinal. Então dá para entender que as células mais complexas aí, elas vão ter uma dispersão de luz maior do que aquelas células com menos complexidade, que vai dispersar a luz de uma forma mais distinta. E da mesma forma, nós temos diferentes voltagens sendo mostradas para os detectores, que irão identificar que existem que existe uma heterogeneidade celular aí sendo apresentada na sua amostra. Do menor para o maior, nós temos células mais granulocíticas na parte superior dessa figura, e na parte inferior, células com menos grânulos. Nós podemos representar aí na parte inferior os linfócitos, na parte mediana os monócitos e na parte superior as células mais granulocíticas, né? Os eosinófilos, basófilos, macrófagos, células maiores, enfim. Então, o Ford Scatter e o Side Scatter ele vai nos dar a dimensão do tamanho e da granulosidade. E isso é montado através da contagem celular, através das células que passam no citômetro, e esse dado ele é gerado. E além disso, esse dado é unido para que você consiga colocar em dois eixos, no eixo X e no eixo Y, a representatividade dessa análise. Tá? Então nós podemos ver aí em verde aquelas células menos complexas e menores, como os linfócitos. No meio as células um pouco maiores, tendendo a uma complexidade maior de estruturas internas, como os monócitos, e aquelas células maiores que possuem mais grânulos e que possuem mais grânulos que dispersam mais a luz, como os macrófagos, células dendríticas, eosinófilos e demais células. E agora nós vamos entrar para uma segunda etapa, que é como que a análise ela é feita
para identificar aqueles fluorógenos que você aderiu na célula mediante a utilização de anticorpos marcados. Então no módulo anterior nós vimos que é feita a marcação com anticorpos fluorescentes. Esses anticorpos eles se ligam então nas células, e aqueles anticorpos que ficam ligados, eles são percebidos pelo aparelho, através da identificação da emissão de fluorescência. Então, o citômetro de fluxo ele consegue capturar diferentes níveis e quantidades do sinal de fluorescência emitido então pelas suas células. Como que isso acontece? Então, parte dessas células passam pelo feixe de luz e o laser ele é incidido sobre a célula, e uma porção do laser ela é quebrada para um filtro de emissão. Esse filtro de emissão ele irá jogar a luz para os detectores, que irão então capturar o comprimento de onda determinado daquela fluorescência. Nós temos aí diferentes comprimentos de onda que são capturados por diferentes detectores e que passam por diferentes filtros. Então esses filtros eles irão determinar o comprimento de onda e direcionar para o detector responsável para identificar qual tipo de fluorescência é aquela, vermelha, azul, verde, e esse sinal será detectado e levado então para o aparelho fazer a leitura. Então nós temos aí a representação de uma célula que contém uma certa quantidade de fluorescência, mas também existem aquelas células que apresentam uma grande quantidade de fluorescência, uma mesma célula. Então, e além da intensidade média de fluorescência, também analisar quais são as fluorescências presentes naquela amostra, quais são os marcadores que foram identificados na sua amostra. Antigamente, era possível identificar a presença de 4 ondas de fluorescência diferentes, azul, verde, amarelo e vermelha. Hoje, existem até a análise de 18 parâmetros diferentes, que podem ser identificados unicamente ou simultaneamente. Tá? A importância da citometria de fluxo atualmente é que você pode identificar diferentes fenótipos. Então, qual que é aquele tipo celular de forma mais aprofundada. E todo esse sinal ele é mostrado no aparelho, e você pode montar o gráfico para análise através dos histogramas ou através do dot plot. E daí eu vou ensinar no próximo módulo, no módulo posterior, como é feita a análise então dessas amostras. Eu vou deixar o material com vocês, e para que vocês possam fazer sozinho aí no computador de vocês. Vou mostrar como baixa o software e como é feita a análise de amostras que passaram no citômetro de fluxo.